Bom, vamos lá. Então, estamos aqui com o primeiro vídeo da Hora do Cliente para falar de integração. Eu estou aqui com o Ayrton Júnior, da GNC, só que essa apresentação eu vou dividir em dois momentos. No primeiro momento, eu vou falar de uma maneira conceitual, inclusive fazer uma demonstração sobre como que a gente faz para integrar com o Homes. E no segundo momento, eu vou puxar o papo aí com o Ayrton Júnior, da GNC, para falar como que eles viabilizaram a integração do Homes com os sistemas lá da GNC. Tudo bem, Ayrton? Podemos tocar assim? Tudo jóia, sem problema, Beck. Tá, joia. Vamos lá, então. Então, primeira parte, como integrar com o Homes, tá? Falando das integrações, a gente tem algumas premissas, né? O que é necessário para fazer integração, aí não só falando de Homes, mas falando aí de tecnologia em geral. A primeira coisa, que é uma premissa, a gente precisa da parte do software, que é a API. É muito difícil, ou praticamente inviável, você fazer integrações entre softwares, se o software que deseja fazer a integração não tiver a API disponível, tá? O segundo ponto importante, que às vezes as pessoas esquecem, é que também tem uma parte de hardware, né, que é aonde que essas integrações elas vão ser executadas. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. E uma outra parte importante no que diz respeito às integrações é a mão de obra, ou seja, quem é que vai fazer a integração? É uma equipe dentro do nosso cliente ou é a equipe do Homes? Então essas três coisas elas sempre precisam ser consideradas quando a gente fala de integração, tá? Existem dois caminhos quando se trata de integração. Existe a necessidade de outros sistemas enviarem informações para o Homes, tá? E aí, isso pode ser feito através de uma customização, onde o sistema do cliente chama a nossa API. Eu coloquei isso aqui em vermelho porque esse é o cenário mais improvável. A gente, na verdade, nunca viu isso acontecer. O cliente fazer uma customização dentro do sistema dele para, a partir do sistema dele, ele chamar a nossa API e assim viabilizar a integração. É muito complexo seguir este caminho aqui. Agora, o que é mais comum é a gente ter a peça de hardware, que nós chamamos de middleware, né, que faz a conversa entre o sistema do nosso cliente e o Homes. É aí que entra a parte de infraestrutura. A gente precisa disso para poder viabilizar a integração. Tá? O outro caminho é o caminho contrário, né? Quando o Homes precisa mandar informação para outros sistemas. Da mesma forma, para o Homes mandar informação para um outro sistema, a gente vai precisar dessa peça de hardware e software aí, que é o middleware, tá ok? No Homes a gente também não consegue chamar uma API de um sistema do cliente diretamente. Eu vou mostrar isso aqui, vai ficar mais claro na hora da demonstração. Então, assim, qual que é o resumo desse slide aqui? O middleware é uma peça essencial quando se trata de fazer integração do Homes com outros sistemas, seja para um outro sistema mandar dado para o Homes, ou seja, para o Homes mandar o dado para o outro sistema, tá? Agora, o que vem a ser o middleware, né? O middleware, na verdade, ele é uma técnica comum de mercado quando se trata de integração. Geralmente, de um lado, o cliente tem isso aqui, que é o que a gente chama de Systems of Record, que são sistemas que armazenam os dados. Os CRMs, os bancos de dados, o RP costuma vir aqui também, tá? E muitas vezes esses sistemas, eles precisam interagir com outros sistemas que a gente pode colocar aqui numa categoria de Systems of Engagement, que são sistemas que estão ali na ponta com o usuário, por exemplo. Então, por isso, você precisa dessa peça aqui no meio para você conectar os seus sistemas de dados nos seus sistemas de interação com os usuários. Geralmente, essa é uma visão macro aí do papel de um middleware, tá? Então, o Homes, no caso, ele faria o papel do System of Engagement e um SAP, por exemplo, ou um RP que você pode ter na sua empresa. No caso da GNC, a gente vai falar mais para frente qual que é o RP que a GNC utiliza, né? Ele seria o sistema de dados, o Systems of Record. Uma coisa que facilita muito para o Homes integrar com outros sistemas é que no Homes a gente adota a filosofia API First, tá? Que é uma abordagem de desenvolvimento de software no qual o design das APIs é priorizado. Então, tudo que a gente consegue fazer no Homes via User Interface, existe, primeiramente, uma API que permite fazer aquilo. Né? Isso facilita muito a questão da integração, porque sempre que o cliente precisa fazer uma integração, ele não precisa nos solicitar o desenvolvimento de algo novo. Muito provavelmente essa API ela já vai estar pronta apenas para consumo, conforme vocês vão ver nas demonstrações mais adiante. Tá? Falando em demonstração, vamos lá para a nossa demonstração. O que eu tenho aqui? Vamos fazer o seguinte, eu tenho um ambiente do Homes aqui preparado, né?
E a integração que eu tenho, ela vai permitir com que toda vez que surgir um novo item numa planilha do Google, mas poderia ser uma planilha do Office 365 também, surgiu um novo item nesta planilha aqui, um processo vai ser iniciado no Homes, tá? O que vai acontecer depois disso? Esse processo ele vai evoluir, vai ser um processo de autorização de compras. A hora que esse processo ele for concluído com o valor, aí sim o Homes ele vai atualizar o dado na planilha para colocar o valor aqui. Então, eu tenho os dois caminhos. Eu tenho de um outro sistema, que é da planilha para o Homes, que vai permitir a abertura do processo, e eu tenho do Homes para um outro sistema, que no caso é a própria planilha, onde eu vou enviar o valor daquela compra que foi efetuada, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, então, é mostrar esse mecanismo funcionando, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Faltou mencionar só uma coisa. Eu carrego essa planilha utilizando um outro recurso aqui do Google, que também tem no pacote do Office, que é através de um formulário, tá? Isso permite, inclusive, que pessoas que não têm acesso ao Homes, vamos dizer assim, elas possam fazer uma solicitação de compras. Qualquer pessoa, através deste formulário público, poderia fazer uma solicitação de compras. Então, vou colocar aqui uma compra de equipamento, vou colocar aqui MacBook e pronto, MacBook Pro. Tá? Vamos colocar aqui um equipamento um pouquinho mais caro. A partir do momento que eu fiz isso, provavelmente já vai surgir uma nova linha aqui, ó. Já surgiu uma nova linha no Google Spreadsheet. Até agora, o Homes não fez nada, a gente não fez nada, não foi responsabilidade do Homes fazer isso. Isso é um próprio recurso que o Google oferece. Quando você preenche um formulário, ele alimenta uma planilha. O que eu deixei preparado aqui foi uma integração que toda vez que surge um novo item, uma nova linha nessa planilha, eu vou abrir um novo processo no Homes, tá? Essa integração, ela roda de tempos em tempos. Então, vamos aguardar aqui alguns minutinhos até aparecer o novo processo aqui. Então, eu já consigo ver que surgiu uma nova tarefa aqui, tá? Justamente porque um novo processo foi criado. Então, como surgiu um novo item lá na planilha, o processo foi criado e esse processo já atribuiu uma tarefa para esse usuário que eu estou utilizando. Observem que é MacBook Pro, compra de equipamentos, tá? O que eu vou fazer agora para a gente poder ver a volta? A gente acabou vendo a ida, né? Um outro sistema abriu um processo no Homes. Agora, do Homes para um outro sistema. Então, o que acontece? Observem que a coluna de valor ela está vazia, tá? Porque na hora que você abre a solicitação de compra, tal como está configurado aqui, você não informa o valor ainda. Então, o que eu vou fazer agora é que eu vou assumir a tarefa, eu tenho um fluxo desenhado aqui para esse processo de autorização de compra, eu vou ter que executar esse fluxo até o final, né? Porque é só no final que o Homes vai retornar para a planilha com o valor da compra, tá? Então, vou colocar aqui um valor de R$6.000. 6 mil não, tá barato. MacBook Pro, MacBook hoje está muito caro, R$10.000. Autorizado. Então, o gestor autorizou. Esse fluxo, ele exige algumas cotações, né? Então, eu vou adicionar algumas imagens aqui, como se fossem cotações. Não vou me preocupar muito com que imagem é essa. Não é relevante para essa demonstração. Então, deixa eu adicionar aqui um outro arquivo. E vou adicionar mais um arquivo. Tá? Esse processo ele foi desenhado de tal forma que a pessoa ela precisa fazer 3 cotações e enviar as cotações. Alguém tem que fazer a aprovação da cotação. Na hora que essa pessoa ela aprova a cotação, ela precisa falar qual é a cotação escolhida. Vamos supor que a cotação 2 foi escolhida, valor de R$10.000. Vou salvar. Tá? E, finalmente, eu estou na última etapa do processo, que é a autorização da diretoria. Né? Esse fluxo ele foi desenhado de tal forma que, acima de determinado valor, a diretoria precisa fazer uma autorização. Então, a diretoria autorizando, aí sim o Homes vai ter condições de mandar a informação para a planilha. Então, autorizado. Tá? Surgiu até uma outra tarefa aqui, porque aqui eu tenho uma configuração que na hora que aquele fluxo de autorização de compra ele é encerrado, a gente abre um outro fluxo, que é o fluxo de ordem de compra, tá? Mas não é tão relevante para essa apresentação aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na planilha e vocês vão ver, pronto, ó, tivemos sorte, rapidinho a gente conseguiu ver o número 10.000 sendo atualizado aqui na planilha, tá? Então, assim, eu demonstrei os dois caminhos. Eu demonstrei que quando surge um novo item em um sistema, eu abro um processo no Homes, e eu demonstrei também que eu posso fazer algumas coisas no Homes e mandar essa informação para um outro sistema, tá? Para explicar tecnicamente como que o Homes viabiliza isso para vocês, eu preciso começar primeiro falando da API, ok? Porque eu disse que uma das premissas é eu poder ter a API para fazer a integração.
Como que funciona, por exemplo, então, a API para abrir um processo no Homes, tá? O Homes ele tem uma coisa muito legal. Primeiro convém mencionar o seguinte, como os processos, eles são, digamos assim, dinâmicos, eu posso ter quaisquer campos, eu posso ter quaisquer nomes, eu posso ter, enfim, coisas que são criadas pelas pessoas que estão configurando os fluxos, tá? A gente decidiu que não seria tão útil ter uma documentação da API, falando, ó, a documentação está aqui, lê e executa. A gente se propôs fazer uma coisa que a gente acredita que é melhor até do que ter essa documentação. Que coisa é essa? Eu posso vir aqui, ó, na parte de fluxos, tá? E aí eu localizo aquele fluxo que eu quero utilizar para integração, no caso aqui a autorização de compras. Eu clico neste izinho e eu tenho aqui uma aba integração. E quando eu vou na aba integração, eu tenho alguns exemplos de código já pronto. Então, muito além da documentação, a gente já dá o exemplo pronto. Eu vou mostrar para vocês isso funcionando. Então, por exemplo, vamos supor que o que eu quero fazer é abrir um processo, abrir este processo aqui, autorização de compras. Como que eu faço isso? Eu clico aqui, aqui eu tenho qual vai ser a URL da minha requisição, e aqui eu tenho qual vai ser o JSON que eu passo no corpo da requisição. Convém mencionar neste momento que a API do Homes é uma API no padrão REST, né? E a gente sempre utiliza uma requisição passando um JSON no corpo dessa requisição. Aí falando mais tecnicamente para quem entende um pouco mais de integração, tá? Então, assim, dado que o Homes está dando o exemplo pronto, como que eu vou utilizar este exemplo? Eu tenho uma ferramenta aqui chamada Postman, que me permite simular requisições, tá? Então, eu vou abrir uma nova aba do Postman aqui, vou falar que eu quero fazer um post e agora eu vou começar a fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vou fazer um Ctrl+C aqui da requisição, vou jogar aqui. Eu vou pegar o Ctrl+C aqui do corpo, vou lá no corpo, vou clicar em algumas opções que são necessárias aqui, né? Falar que é um JSON e vou jogar aqui. Em tese é só isso, só falta uma coisa a mais, que é o quê? Tá escrito aqui, ó, essa requisição permite abrir um novo processo. Clique aqui para saber mais como usar esses modelos de requisição para as integrações. Isso é o que nós chamamos de modelo de requisição. Quando eu clico neste link do clique aqui, ele me leva para a base de conhecimento do Homes, que explica como funcionam os modelos de requisição. Basicamente, ele vai explicar isso que está sendo feito aqui nessa demonstração para vocês, tá? Mas eu só entrei aqui porque tem uma parte importante, que é o que está faltando na minha integração, que é o quê? Que é saber como que eu faço a autenticação. Então, eu estou mencionando isso aqui, ó. É importante destacar que para utilizar a API do Homes e, consequentemente, os modelos de requisição, é necessário o token de integração. Clique aqui para saber como obter o token de integração. Então, é isso que eu vou fazer. Só para ver como que eu obtenho o token de integração, né? Então, aqui já tem a documentação falando como que a gente obtém o token. A grosso modo, é só fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Você vai ali no nome do seu usuário, clica aqui em minhas configurações e tem aqui a aba token. E aí você pode criar um novo token, que é esta chave, que vai estar associada a esse usuário que está conectado no sistema, tá? Então, é isso que está sendo demonstrado também ali naquela documentação, tá? Então, deixa eu voltar aqui. O que mais está falando nessa documentação? Que, além disso, eu preciso passar no header da requisição essa chave aqui, ó, API token e o token que eu obtive lá no Homes. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui de novo, ó, minhas configurações, token aqui, eu vou voltar aqui no Postman, e aqui no header da requisição eu vou jogar API token, tá? E aqui, ó, eu vou copiar o token de requisição. Enfim, esses últimos passos que eu fiz aqui foi só para poder fazer a autenticação, porque sem a autenticação, aquele Ctrl+C que eu fiz, Ctrl+V, não é o suficiente. Na hora que eu mandar, ele vai retornar aqui, ó, não autorizado. Mas a partir do momento que eu joguei o token aqui, joguei a chave que eu obtive lá do Homes, a hora que eu enviar, muito provavelmente já funcionou, tá? É que no body eu esqueci de alterar aqui, ó, o tipo de compra, a descrição e um outro parâmetro aqui, ó. Então ele deve ter aberto as coisas de uma maneira mais genérica, tá vendo aqui, ó? 1655 foi esse aqui que eu abri, tá? Para eu abrir certinho, o que eu vou fazer? Eu vou mudar as informações aqui no Postman. Tipo de compra, tá? Como o tipo de compra ele é um campo complexo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ali na minha tabela do Homes, onde eu tenho os meus tipos de compra, e saber qual que é o ID do tipo que eu quero, se é serviço, se é material, se é equipamentos. Como que eu faço isso no Homes? Eu vou abrir um de material de escritório, vamos supor. Eu clico no izinho, da mesma forma, eu tenho aqui na aba integração o ID deste item, vou jogar o ID deste item aqui, ó, que é o ID do tipo de compra, tá? Descrição, folhas de sulfite, vamos supor, tá? E aqui é só um parâmetro que eu utilizei para poder viabilizar a integração na volta. Então, vou clicar aqui, ó, no send novamente, e eu devo ver muito provavelmente o novo fluxo aqui, ó,
de folhas de sulfite, material de escritório, ok? Então, o que eu acabei de demonstrar aqui foi a utilização da API do Holmes. E o que convém vocês lembrarem? Como que eu faço para abrir um fluxo? Vou lá na minha tela de fluxos, clico no izinho, vou na aba integração, pego o modelo, utilizo o modelo na ferramenta que eu quero fazer a integração. Você só não pode esquecer da autenticação, mas você clicando aqui você sabe como que você faz esta autenticação, tá? Isso que eu demonstrei para o fluxo não está disponível só para o fluxo, tá? Existem determinados cenários onde eu quero basicamente adicionar um item numa tabela no Holmes. Então, eu posso vir aqui na aba tabelas, né? Qual que é a tabela que eu quero adicionar um novo item? É na tabela de tipo de compra. Izinho, integração, adicionar item na tabela. Aqui já tem o exemplo, ou seja, eu não tenho a documentação, o Holmes ele entrega o trecho de código pronto, tá? Então, essa é a parte de API. Tá ok? Agora, só a API não basta, porque conforme eu mencionei lá nos slides anteriormente, eu preciso do middleware. Eu preciso desta peça que vai fazer o papel de executar a API. Por exemplo, o que eu demonstrei para vocês? Que quando surge um novo elemento aqui, eu abro um processo no Holmes. Mas quem é que está, digamos assim, observando para saber, opa, surgiu um novo elemento aqui. Quem é que está fazendo isso? No caso, é o middleware. Tá? Quando a gente fala de middleware, existem duas técnicas que as empresas podem utilizar. A empresa pode desenvolver o seu próprio middleware, que é uma parte de infraestrutura que vai estar observando esses eventos para prover as integrações, ou a gente pode utilizar algum middleware de mercado. Existe um middleware de mercado muito conhecido chamado Zapier, né? E para essa demonstração eu utilizei o Zapier, né? O Zapier, ele funciona basicamente da seguinte forma, ó. Esse aqui é o Zapier, deixa eu mostrar para vocês. O Zapier, ele me permite, vamos supor que eu fosse criar uma nova integração aqui, no Zapier eu poderia fazer da seguinte forma. Como o Zapier já está, digamos assim, conectado a mais de 2.000 aplicativos, isso aqui abre um leque de possibilidades para as ferramentas que estão prontas para trabalhar com o Zapier, assim como o Holmes. Então, por exemplo, eu poderia criar um novo Zapier aqui, ó, Create a Zap. E eu preciso sempre falar qual que é o sistema origem, o que vai acontecer naquele sistema, qual que é o gatilho que vai disparar alguma outra coisa num sistema destino, tá? Então foi assim que eu fiz. Eu vou criar um novo aqui como se fosse do zero, só que eu não vou fazer do zero, depois eu vou demonstrar como que foi feito no caso do Google Spreadsheet aqui, ó. E a primeira coisa que ele vai me perguntar é qual que é a ferramenta, qual que é o gatilho, né? Poderia ser o Google Spreadsheet, pode ser o Gmail, pode ser o Google Drive, tá? Pode ser o Pipedrive, que nem mostrou aqui. Pode ser o Salesforce. Ou seja, existe, como eu disse, mais de 2.000 aplicativos já prontos para viabilizar as integrações. Isso significa que se você usa o Zapier, você pode integrar o Holmes com esses 2.000 aplicativos. Como no caso, eu fiz com o Google Spreadsheet. Como que eu fiz no caso do Google Spreadsheet? Como que eu faço para criar o processo? Aqui está a configuração. O que é o Zapier? Além dele ser um middleware, ele é uma ferramenta de integração que o mercado chama de ferramenta no-code. Em tese, sem necessidade de fazer código, você viabiliza integrações. No Google Spreadsheet, eu tenho basicamente uma configuração, ó, que eu falo que eu quero o Google Sheets, eu falo que eu quero, toda vez que surgir uma nova linha, tá? E eu falo qual que é o gatilho, tá vendo? Eu seleciono aqui, ó, qual que é a planilha que eu estou trabalhando, solicitação de compra, eu falo qual que é a aba da planilha, tá? E assim, eu sei que aconteceu algo nesta planilha. Eu configurei para saber toda hora que surge um novo item nessa planilha, tá bom? Qual foi a segunda parte aqui? A segunda parte eu tive que codificar um pouco, porque eu precisei chamar uma API do Holmes. E na segunda parte, o que eu fiz? Basicamente, eu chamei a API da mesma forma que eu chamei aqui no Postman. Ou seja, eu vim aqui na base do Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu falei que eu quero este post aqui, que vai abrir o processo, tá ok? Eu falei que eu vou passar um JSON aqui, e eu consigo, através dos parâmetros, pegar as informações que estão lá na planilha. Então, quando acontecer algo na planilha, eu chamo a API do Holmes para abrir um processo. Então, foi assim que foi feita a integração aqui, no caso de um outro sistema para o Holmes, usando a API do Holmes, tá? Aí eu tenho o oposto, só que para o oposto é o seguinte, aí convém mencionar uma coisa importante também, tá? Como que o Holmes ele consegue mandar dados para o outro sistema? A gente utiliza uma técnica aqui chamada webhook. Como que funciona este webhook?
Nas setas, nas minhas setas aqui no meu fluxo, por exemplo, esta seta aqui, ó, eu posso configurar que eu vou chamar uma determinada URL, tá? Fazendo uma requisição post, e eu vou passar para esta URL todos os dados que se encontram no processo. O que eu quero dizer com isso? Quando se trata do Homes mandar dados para um outro sistema, o Homes em si, ele não vai conseguir diretamente chamar a API do outro sistema. O Homes ele vai ter que chamar uma URL genérica, que o seu middleware vai ter que disponibilizar de alguma forma, e no corpo dessa URL o Homes vai passar todos os dados. Aí você vai ter que pegar esses dados, extrair a informação que você quiser e poder fazer uma chamada no outro sistema. Então foi isso que o Zapier me permitiu também, porque o Zapier ele tem esse recurso. Aqui, ó, aqui no Atualiza Valor, eu fiz o caminho contrário. Eu utilizei um recurso do Zapier chamado Cat Hook, tá? Esse Cat Hook, ele já gera uma URL para mim. Então, esse Cat Hook, ele gerou esta URL aqui, ó. Eu peguei esta URL aqui e utilizei ela aqui no Homes, tá? E uma vez que o Homes vai chamar uma URL do Zapier, ele vai passar os dados pro Zapier. Então, o Homes está fazendo essa chamada e passando os dados para cá, para este middleware. Aí, depois, no outro passo, o que eu faço? Eu pego os dados que foram passados do Homes para este middleware e atualizo ele aqui nas propriedades que são disponibilizadas na minha planilha. Então, por exemplo, aqui na linha, eu passo a linha que o Homes está me mandando. Aqui no valor, eu passo o valor que o Homes está me mandando. Então, o Zapier também faz esse papel de middleware para interceptar a chamada que o Homes está fazendo, passando os dados, e fazer uma chamada num outro sistema, atualizando esses dados num outro sistema. Mas o resumo é isso que eu falei para vocês. Vocês tendo o middleware, aí você sempre vai conseguir mandar dados de um outro sistema para o Homes, ou mandar dados do Homes para um outro sistema, que foi isso que eu fiz, demonstrando através dessa planilha para vocês. Tá ok? Vamos voltar aqui agora, que essa era a parte da integração que eu queria demonstrar para vocês como que funciona, como que a gente viabiliza. Tá ok? Bom, e agora na segunda parte, pessoal, já que eu fiz uma demonstração aqui utilizando o middleware, que é o Zapier, eu queria conversar um pouquinho com o Ailton Júnior, para ele falar como que ele viabilizou a integração no caso deles da GNC. Eu sei que ele não utilizou o Zapier, como eu disse para vocês, ou você utiliza um middleware de mercado, ou você desenvolve o seu próprio middleware. No caso deles, eles desenvolveram o próprio middleware, não só por causa do Homes, mas por outras coisas que a gente vai conversar aqui agora. E aí, com o Ailton Júnior, agora eu vou bater esse papo para ele falar um pouco mais para a gente sobre isso. Tudo bem, Ailton? Tu tá me ouvindo bem aí? Tudo jóia, Beck. Você? Então, antes da gente começar, você já tinha visto o Zapier? Assim, a fundo, não. Já tinha você já tinha comentado comigo que dessa questão que o Homes integrava com ele, que era simples de configurar, mas que exigia também. No nosso caso, por exemplo, a desenvolvedora do nosso RP, eles teriam que disponibilizar a integração também com o Zapier, né? Perfeito. Aí, no caso, não tinha. Eles não tinham. Você tem razão. Mas o que você achou da demo? É bem simples. É bem simples. É a ideia do no-code, né, cara? Qualquer pessoa, um curioso de informática, ele lendo, ele consegue fazer tranquilo. Você tem razão. Fuçou um pouquinho no Zapier, cara, isso abre um leque. É lógico que existem questões, como a que você disse aí, que se o seu RP não estiver disponível para o Zapier, você também não vai conseguir, né? Então, existem cenários que acabam não sendo viáveis, tá bom? Mas aí, Juninho, eu queria que você começasse falando um pouco quais eram os desafios da GNC no que diz respeito à integração, não só com Homes, mas com outros sistemas. Você pode compartilhar um pouquinho para a gente aí? Qual era o cenário que você se deparou, que vocês começaram a pensar em alguma estrutura aí para viabilizar integrações? Posso sim, Beck. Vou falar um pouquinho da GNC primeiro, certo? Tá bom. Nós somos um grupo formado por 30 concessionárias espalhadas em 5 estados, em 4 regiões do país. É bem segmentado. A gente tem mais ou menos 2.000 colaboradores hoje em dia. A nossa equipe de TI ela é bastante experiente, certo? A gestora do grupo é a Luciana Macedo. Nós somos em 12 e cada um, em média, assim, com 7 anos de empresa. São funcionários que conhecem bem do processo interno da empresa e bem especialistas. Aqui a gente é centralizado em um CEDESC em Salvador e o TI é separado em suas respectivas áreas. A gente tem desenvolvimento, sistemas, infraestrutura e suporte. E processos também agora.
tem um ano. Quando a gente entrou junto com o Homes, a gente começou um departamento de processos, a gente tem uma lista de processos voltado só para o desenho e nos auxilia bastante também nas integrações, a Rosana, nossa Rosana. Uhum. Em desenvolvimento, a gente tem 2 desenvolvedores, que é o Adriano e o Veríssimo, e também 2 estagiários, além de mim. Qual era o nosso principal problema com relação às integrações? A gente tinha diferentes ERP, cada montadora, na verdade, ela diz qual é o sistema que o concessionário pode usar. A gente tinha diferentes sistemas de acordo com cada montadora. Uhum. E esses sistemas, eles não conversam entre si. A gente tinha necessidade de que, por exemplo, para a diretoria, fosse apresentado um relatório customizado onde ele conseguisse visualizar a informação do grupo todo e não segmentado por marca, entendeu? Para ele poder ver qual era a marca que estava melhor, comparar uma marca com outra, entrar no detalhe do negócio que o executivo, ele tem esse feeling de ver o negócio como um todo e não separado por marca. Visão geral, né? Exatamente. Aí surgiu a necessidade da gente desenvolver um middleware que ele integrasse essa necessidade da diretoria, que a gente pudesse entregar relatórios customizados e também que a gente pudesse facilitar o trabalho de TI, que é reduzida, e também dos nossos usuários, né, os clientes internos, tanto do back-office quanto também para o frente de loja. A gente usava um serviço concorrente que a gente tinha uma dificuldade muito grande com relação às integrações e às melhorias dos processos que já existiam, certo? Tudo que a gente solicitava era cobrado, tinha um custo. E, à medida que o grupo foi crescendo, a gente foi vendo que, e a nossa expertise também foi crescendo na parte de desenvolvimento, a gente começou a ver que era possível integrar e eles não estavam não estavam mais atendendo a nossa necessidade de integração. Foi quando a gente conheceu o Homes. As APIs, é como se as APIs não estivessem disponíveis, né? Isso, não estavam. Aí é a questão do API First, né? Isso. Que eu comentei lá atrás, que o Homes, como ele tem API para tudo, então isso foi o que possivelmente facilitou aí esse trabalho de vocês, que já era uma necessidade anterior do Homes, né? De centralizar uma série de outros sistemas, né? Faz sentido, é isso, né? Isso. E um detalhe, Beck, nosso primeiro processo no Homes, ele já nasceu integrado. É verdade. Ele já nasceu integrado. É verdade. E Ailton, como que as APIs, qual foi a sua experiência com a API do Homes, né? Eu sei que você esteve diretamente envolvido com a integração, né? Eu lembro que a gente fez algumas reuniões no início e você que teve que ter o conhecimento da utilização da API para fazer essa integração. Como que foi a sua experiência com a API? Foi bem tranquila, assim, no momento em que a gente conseguiu visualizar como funcionava, quais eram os campos que eram obrigatórios, foi bastante tranquilo, não teve assim nenhuma dificuldade. A gente também tem uma expertise técnica, né? Eu não sou tão curioso. Já trabalho na parte de desenvolvimento, a linguagem já auxilia também, que TypeScript e JavaScript é tudo em API REST, foi bem tranquilo, não tive assim nenhuma dificuldade. Mas você já tinha familiaridade com a API REST, né? Então, obviamente, isso facilitou muito. Facilita bastante isso. Exato. Bastante. Exato. E, Ailton, você pode comentar quais são os cenários que você já tem integrado com Homes, ou como que foi aí, vamos dizer assim, esse projeto aos poucos? A gente hoje já integra das duas formas com Homes. A gente tanto envia informações para o Homes, como o Homes também já envia informações para a gente, certo? A nossa primeira integração foi na verdade, os casos de uso da API, certo? Nossa primeira utilização foi para a migração dos usuários. A gente migrou o volume de 800 usuários sem precisar realizar que Rosana, por exemplo, não precisasse preencher nenhuma digitação manual, nenhum cadastro manual. A gente já migrou tudo de acordo com o que estava no outro sistema. Aí teve nosso primeiro processo no Homes, que a gente foi o de faturamento de veículos. Como é que funciona o processo de faturamento de veículos hoje para a gente? De acordo com a proposta preenchida no nosso RP,
a gente inicia o processo, a gente dá o start do processo no Homes, certo? Tá. O que a gente ganhou com esse start do processo no Homes? Hoje, a gente consegue que, de acordo com a negociação no sistema, o Homes já exija os documentos necessários para o vendedor preencher. Uhum. Essa informação não fica mais, por exemplo, antigamente a gente tinha que, quando um vendedor entrava, ele tinha que ficar com o vendedor mais experiente para que o vendedor mais experiente passasse. Quando tiver uma quitação de um carro, você associa uma informação de DUT. O detalhe da negociação tinha que ser passada de um colaborador para o outro. Agora, a gente pegando de acordo com a negociação, só exige o que está diretamente na negociação. Não tem perigo de ir um documento adicional. A gente também reduziu a quantidade de erros de preenchimento. Antigamente, trocava o nome do colaborador ou o cliente na hora falava Ailton, mas depois era Francisco. O vendedor hoje ele não faz a digitação de nome de cliente, de dado de CPF, de chassi de veículo. Tudo a gente puxa direto do RP, de acordo com a negociação. A questão é que, como os sistemas eles não se conversavam antes, né, Ailton? O seu RP e o sistema antigo do seu outro fornecedor, como eles não se conversavam, você tinha retrabalho, porque a pessoa tinha que preencher essas informações no RP e preencher essas mesmas informações do sistema antigo. Esse era o primeiro problema. Além do retrabalho, você aumenta a chance de erro, né? Porque a pessoa digitou no sistema de um jeito. Se ela digitar no sistema de outra forma, você vai ter o seu processo ali meio quebrado, né? E a outra coisa que você comentou instantes atrás é que, no caso do Homes hoje, os vendedores eles não precisam conhecer as regras de quais documentos precisam ser solicitados de acordo com a proposta, que é o que acontecia antigamente. Antigamente, como os sistemas não se conversavam, o vendedor ele fez uma venda lá no RP, aí ele ia no outro sistema, abria o processo manualmente e cabia a ele saber o seguinte, que para aquela proposta, determinados documentos eram exigidos, né? Hoje no Homes, como que acontece? O vendedor ele faz a parte dele apenas no RP, esse processo ele é aberto via integração no Homes automaticamente, sem que a pessoa tenha que preencher as informações novamente, e o Homes ele já está preparado para saber com as regras que, de acordo com a proposta, determinados documentos podem ser solicitados. E aí é onde você usou a frase lá atrás, que você não precisa treinar um vendedor novo para ele saber disso, porque é o sistema que está cuidando disso, e não necessariamente a regra tem que estar na cabeça do vendedor. É isso, né? A gente passou a regra de negócio para o Homes. Além do processo mapeado, a gente sabe quais são os documentos necessários de acordo com cada processo. Legal. Esse processo em si, a gente tem um volume mais ou menos de 5 mil processos por mês integrados, de faturamento de veículo, e tem um percentualzinho de cancelamento, que são os processos que precisam ser reabertos, na verdade. Tem uma alteração na negociação, a gente reabre o processo, aí eu faço o cancelamento via API no Homes e lanço o processo novamente. 30% desse volume é de cancelamento. Tá bom. Então você já falou de 2 cenários aí. Você falou primeiro de uma importação de usuários, que através da API mesmo você conseguiu colocar 800 usuários, cadastrar 800 usuários do sistema. Você falou no cenário da integração com o RP, que te permite automatizar a inicialização do processo de faturamento, e as regras de negócio também estão dentro do sistema e não na cabeça das pessoas. Tem mais algum outro cenário que você tem de integração para poder falar um pouco pra gente? Tem mais 2 processos. Um a gente está em desenvolvimento e outro a gente está colocando em produção agora a partir do dia 1º, certo? O do dia 1º é uma integração que envolve diretamente cliente. Todos os outros, a gente não envolvia cliente interagindo com os processos. E nesse agora, devido à LGPD, a gente vai passar a exigir que o cliente dê um visto em um termo. A gente vai pegar de um outro fornecedor, de um sistema de outro fornecedor, de acordo com que os nossos colaboradores preencherem os dados nesse sistema. A gente vai pegar as operações cadastradas nesse sistema e a gente vai enviar para o Homes para usar aquele serviço de participante externo para o cliente poder dar o visto, a gente deixar esse termo armazenado dentro do Homes. Tá.
E o outro também vai ser o de integração de notas fiscais, que nesse a gente está apostando bastante também, que vai influenciar tanto os departamentos de compra, contabilidade, financeiro, a gente vai dar um feedback, uma agilidade muito grande. A gente vai buscar o XML no Homes para poder lançar dentro do nosso ERP. As notas fiscais de produto, as notas fiscais de serviço, a gente está desenvolvendo internamente aqui um robozinho para ir nas prefeituras e para a gente poder conseguir. Esse é um volume mais ou menos de 6 a 7 mil notas mês que a gente prevê tá ganhando em agilidade. Entendi. Então, como o Homes, aí convém mencionar aqui que o Homes ele tem um serviço que ele mesmo, né? Ele puxa as notas de produto para dentro da ferramenta, disponibiliza para o cliente, e o que você está fazendo é uma integração para você poder pegar esses dados do XML, que também está dentro do Homes, e você poder carregar esses dados nos RPs, é isso, né? Isso, exatamente. Tá joia. Legal. Ailton, acho que, a grosso modo, era isso mesmo que a gente queria bater esse papo com você, para você poder compartilhar um pouco dessa experiência com a integração. Eu acredito que é um case de sucesso interessante. A gente queria poder fazer essa reunião para ter clareza dos benefícios, né? Então, você comentou que você fez, só para resumir, você fez o seu próprio middleware, você tem uma equipe técnica aí, experiente, com conhecimento de API REST, que teve bastante facilidade para utilizar as APIs do Homes. Você tem aí já uns 4 cenários diferentes integrados com o Homes, com uma volumetria considerável, né? 5 mil processos mês. Quantas notas você disse? 6 mil? Aproximadamente 6 a 7 mil. 6 a 7 mil notas fiscais. A gente vai planejar integrar. E você comentou que alguns dos benefícios é que você minimiza retrabalho, você evita erros e você não depende que as pessoas tenham que ter elas o conhecimento das regras, porque além das integrações, as regras elas também estão automatizadas dentro do Homes, utilizando os recursos que o Homes tem disponível. É isso, né? O resumo é isso. Resumi bem? Isso. Tá joia. Resumiu bem. Ailton, muito obrigado. Agradeço demais aí a sua participação. Valeu, e eu acho que com isso a gente pode encerrar aqui a reunião. Eu acho que ficou bem claro aí quais foram os benefícios da integração no case da GNC, tá ok?